Boa tarde, pessoal. Como a Fernanda já introduziu, meu nome é Luiz e hoje eu estou aqui representando a Datamine com o tema Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento de Médio Prazo em Minas Subterrâneas. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os palestrantes aqui presentes e também os palestrantes de ontem pela... Eu estou falando baixo? Pergunta retórica. Fala aqui. Então, eu gostaria de cumprimentar a todos os palestrantes pela relevância dos temas que estão trazendo aqui. E gostaria também de dizer que eu estou muito feliz de participar desse evento representando a Datamine e agradecer pelo convite e também parabenizar pelos organizadores, principalmente a Lilian e a Amanda, foram as pessoas que eu mantive o contato mais de perto, né, durante toda a preparação para estar aqui. Então vamos começar com uma breve agenda do que eu vou falar hoje. Primeiro, um pequeno resumo da nossa apresentação corporativa para que vocês compreendam um pouquinho mais sobre a Datamine e como que a gente está no mundo. Uma introdução sobre o assunto que eu vou falar e como o Átila falou ontem, eu vou vender meu peixe aqui, né? Eu quero que vocês entendam por que a gente fez essa implementação em uma mina e qual a relevância desse tema. E, então, eu vou trazer um estudo de caso com toda a proposta da mina, os desafios que a gente encontrou, como que a gente desenvolveu esse trabalho, os resultados e alguns exemplos. Para eu não deixar passar batida, eu gostaria também de agradecer a presença do professor Jorge. A Fernanda foi lá convidar. Muito obrigada. Então, a Datamine é uma empresa líder no fornecimento de soluções para a mineração e a gente está presente em toda a cadeia minerária, desde a exploração, passando pela modelagem de recursos, classificação e estimativa, até o planejamento de mina subterrânea e mina a céu aberto e operações. Nós também fornecemos serviços que incluem implementação dos nossos produtos, treinamento e consultoria. Inclusive, é desta área aqui que sai o trabalho que eu venho apresentar hoje para vocês. Com mais de 1.400 clientes, ou seja, nós temos mais de 1.400 empresas diferentes utilizando nossos produtos, nós estamos presentes em mais de 100 países, localizados estrategicamente em 18 escritórios espalhados pelo globo. Como eu falei com vocês, a Datamine possui uma vasta gama de produtos e está um resumo do nosso portfólio. Nós temos desde a exploração, produtos como GIS, produtos de plataforma GIS, produtos como o Estúdio RM com estatística avançada, com parceria com o Snatis, o Estúdio AM também. Aqui na parte de operações, vocês vão encontrar a nossa parceria com a representação do Aegis, do VentiSim para a mina subterrânea. Nós temos também a ferramenta DataBlast para desmonte de céu aberto. E do lado de lá, vocês vão encontrar o nosso gerenciamento de dados com plataforma GDMS. Para quem conhece, o nome do nosso produto no GDMS é o Fusion, e é um produto muito importante da Datamine, um dos cargos-chefe, presente em várias empresas no Brasil e no mundo. E na área de mina a céu aberto e mina subterrânea, nós temos também produtos para planejamento e sequenciamento de mina. O meu trabalho foi principalmente a implementação dos 3 primeiros produtos que estão ali na área de Underground Planning, que são o ISP e o EPS. Então, para quem não conhece, eu vou começar com uma introdução sobre esses 3 produtos que eu acabei de falar. E eu gosto de falar que são soluções integradas, porque elas conseguem conversar muito bem umas com as outras. Quando eu falo do planejamento de mina subterrânea, eu parto do início, né? Eu estou otimizando as minhas unidades de lavra. A Datamine comprou há pouco tempo o desenvolvedor do MSO. O MSO é um módulo da Datamine, então não é mais vendido à parte, ele está incluído na licença que nós utilizamos para fazer a otimização das unidades de lavra. E para fazer essa otimização de unidades de lavra, eu preciso de informações geológicas, como meu modelo de blocos, o teor e outros parâmetros, além de informações geotécnicas, informações econômicas. Meu resultado são as minhas unidades de lavra otimizadas, e aqui eu estou falando unidades de lavra, a gente vai entender, na maioria das vezes, como realces, né? Trabalha com minas de sublevel stoping, minas de cut and fill. Mas a gente também pode utilizar o MSO para minas
com corpos super horizontalizados. Então, eu também utilizo a Messol para câmaras e pilares. Então, a gente já não tem mais aquele conceito de tope. Por isso que eu estou falando com vocês sobre as unidades de lavra. E também saem do MSO relatórios. Partindo daí, eu vou para o Estúdio G. O Estúdio G é o nosso novo software para planejamento de mídia subterrânea. Ele vem com a proposta de substituir o PP também da Datamine. E nele eu vou fazer todo o acesso da minha mina, uma vez que agora eu já tenho as minhas unidades de lavra. Eu vou fazer a minha infraestrutura também, toda a estruturação, dentre outros. No Estúdio G, eu também crio as minhas atividades e o sequenciamento lógico entre essas atividades. Então, é ali no Estúdio G que eu vou fazer uma regra para falar quem que vai sair depois de quem, qual atividade libera a outra. E depois que eu tenho tudo isso organizado e configurado, eu parto para o EPS. O EPS é o nosso produto para sequenciamento estratégico das nossas atividades. Então, é lá que eu vou configurar relatórios, que eu vou configurar gráficos, criar tabelas e vou bater as metas da minha mina, de acordo com o desenvolvimento e a produção. Para contextualizar, então, e mostrar a relevância do trabalho para vocês, eu quero que vocês entendam que, normalmente, no médio prazo e também no curto prazo, nós temos duas situações quanto às soluções para planejamento e sequenciamento. Primeiro, algumas ferramentas são pouco específicas, ou seja, os planejadores ou as outras pessoas que estão envolvidas com planejamento de médio e de curto prazo costumam utilizar muito ferramentas como Excel ou outros produtos que tenham, por exemplo, um gráfico de Gantt embutido. E aí, o que acontece? São produtos que não são personalizáveis para a mineração e, muitas vezes, eles não são tão confiáveis e não fornecem uma auditabilidade, que na mineração, todo mundo sabe, a gente tem sempre que ter processos auditáveis e confiáveis. Por quê? Partem, por exemplo, de copiar e colar dados em planilhas de Excel. Então, aqueles dados perdem um pouco o rastreio deles. Eles também perdem aquela confiança, porque as pessoas podem copiar e colar dados e editar esses dados. Também são passíveis a erros. Uma outra situação que nós temos é que, muitas vezes, esses produtos, mesmo sendo específicos, eles estão subutilizados no setor do planejamento de médio e curto prazo. Então, eles conseguem pouco detalhamento no sequenciamento deles e também baixa utilização, uma vez que, se eles não conhecem muito o produto, eles acabam usando menos. A implementação eficiente de ferramentas específicas integradas, ela permite uma personalização maior e elas são auditáveis e confiáveis, porque o usuário consegue seguir um fluxo de trabalho muito simples e que faça com que o trabalho deles seja mais rápido de ser executado. Então, o meu estudo de caso é a implementação dessas três soluções que eu mostrei para vocês, integradas, no médio prazo da mina de córrego do sítio da Anglo Gold Ashanti. Mais cedo, o Davi mostrou aqui o mapa das unidades de negócios da mina de Anglo Gold Ashanti no Brasil. E a mina de córrego do sítio foi a mina que eu executei esse trabalho, juntamente com o nosso consultor sênior, o Fabrício Aragaki, o Alexandre Andrade, que é engenheiro corporativo do Ashanti, a Priscila Machado e o Rafael Rosado, que são engenheiros do médio prazo da unidade de córrego do sítio. A proposta da mina para a gente era, então, criar uma metodologia e padronizar uma rotina de trabalho para o médio prazo e o curto prazo. Também a gente tinha o objetivo de localizar o médio prazo ali onde que ele tem que ficar, entre o longo prazo e o curto prazo, de forma a melhorar a aderência ao planejamento deles. Por quê? Muitas vezes o que é planejado estrategicamente, né, no longo prazo da empresa, ele não é bem executado na operação no curto prazo, porque vão perdendo as informações ou vão acrescentando o nível de detalhes que as pessoas não conseguem fazer essa ligação entre a estratégia da empresa e a operação. Também a proposta de migrar os softwares, porque, como eu falei com vocês, a gente está substituindo o estúdio pelo Estúdio C, e disso aí uma capacitação profissional, porque, além de implementar uma nova rotina de trabalho na mina, a gente estava implementando também novas soluções. É importante lembrar que o longo prazo da mina já utiliza todas as nossas ferramentas integradas, e a nossa proposta era também implementar no pessoal do médio e do curto prazo. Os nossos desafios foram principalmente esses três.
nós temos lá na mina uma metodologia já consolidada. No médio prazo, eles usam o sequenciamento em base mensal, quando eles utilizam os produtos específicos, o 5DP e o EPS. E lá eles conseguiam, então, um pouco de detalhamento, porque as metas também eram muito generalistas. Eram metas simplesmente de massa e de metragem. Para o sequenciamento com base diária, ou seja, para conseguir um maior detalhamento do sequenciamento deles e considerar todo o ciclo de trabalho da operação, eles estavam utilizando o Excel. E no Excel, igual eu falei com vocês, o tempo gasto é maior, vocês não conseguem rastrear tantas atividades, as formas que vocês... Muitas vezes, uma planilha se refere a outra e é difícil localizar essas planilhas no servidor deles. E todos os ajustes manuais que eles precisavam fazer, quando eles tinham simulações, acabavam acarretando em ajustes para toda a vida da mina naquele médio prazo. Então, um intervalo de 1 mês, por exemplo, 3 meses, todo realizado na mão. Além disso, o médio prazo e o curto prazo conta com múltiplas variáveis, principalmente ao se comparar com o longo prazo. Então, nós tínhamos que considerar todas as atividades do ciclo da operação, do ciclo de produção, como taxas, a duração, a disponibilidade e a alocação de recursos. Quando eu falo em recursos, eu falo em equipe de trabalho, em peças necessárias, por exemplo, cabos e tirantes, e também em equipamentos. Além disso, nós tínhamos que considerar a presença de diversos setores, porque quando eu estou no médio prazo, eu tenho que considerar demandas e eu tenho que considerar pontos de vista do pessoal da geologia de mina, da geotecnia, da operação, do planejamento de longo prazo, da topografia, entre outros. Então, eu precisei também capacitar todas essas pessoas e conseguir convencê-las de que a nova metodologia de trabalho traria um benefício maior do que o trabalho que estava sendo adicionado à rotina deles. Então, a gente trabalhou com o seguinte processo. Primeiramente, para aumentar a aderência do longo prazo com o curto prazo, nós flexibilizamos as premissas da otimização no MSO. Então, nós consideramos fatores operacionais, como, por exemplo, a geometria dos realces que eram otimizados. No longo prazo, tinha uma flexibilidade dessa geometria poder alterar ao longo da lavra, do sentido da lavra. No curto prazo, eles não fazem isso. Então, a gente teve que mexer no setor de otimização de formatos dos realces no MSO para que ele contabilizasse melhor como que realmente o curto prazo trabalha. Automatização de processos. Quando a gente trabalha no planejamento, a gente recebe muitos dados de vários setores da mina. Por exemplo, o modelo de blocos da geologia, o modelo geotécnico do pessoal da geotecnia, os sólidos das escavações da mina, da topografia. E todos esses dados devem ser validados antes de serem utilizados no planejamento. Com isso, a gente criou rotinas, scripts e macros para o pessoal conseguir fazer essa validação mais rápido e manipular também os dados para o fluxo de trabalho. Uma padronização da nomenclatura, porque isso era uma necessidade da mina. No médio e no curto prazo, as pessoas precisam se localizar na mina. E em minas de grande porte, como as minas da Anglo Gold e Ashanti, eles se localizam através de frente de trabalho. Cada frente de trabalho tem um... Nós, através do estudo T, conseguimos colocar de forma automática vários atributos nas atividades deles, e no EPS nós conseguimos concatenar esses atributos para criar uma nomenclatura para a frente de trabalho deles. E isso antigamente era feito de forma manual. Eles selecionavam as atividades e iam escrevendo o nome de cada atividade, de cada frente. Agora não, é simplesmente apertar um botão e já está tudo pronto. Nós também, igual eu falei com vocês anteriormente, automatizamos as dependências. Então, o sequenciamento lógico e o estratégico também ficou simplificado. Não precisa mais ir lá manualmente selecionar as atividades e criar as dependências entre elas. E o mais importante, nós conseguimos colocar o ciclo produtivo em base diária, utilizando o EPS. Assim, nós conseguimos criar atividades derivadas e considerar as taxas e a duração dessas atividades. Além disso, nós conseguimos alocar e identificar a disponibilidade de recursos. Isso é bom porque isso previne paradas que a gente não está programando. A gente também consegue se programar para poder contratar novos serviços, comprar equipamentos. Por exemplo, eu sei que uma atividade ela vai parar se eu não tiver um número de tirantes suficiente para fazer
o escoramento da minha mina. Então, eu consigo me programar no médio e no curto prazo para saber quando eu tenho que adquirir aquelas peças. Nossos resultados, então, nós conseguimos uma rotina personalizada, o engajamento de todo o time, identificação de oportunidades de melhorias e a capacitação profissional. Esse fluxo aqui, ele vai estar um pouquinho pequeno, eu peço desculpa, a gente tirou da apresentação corporativa da Ângulo. É grande, então ele tem que ficar pequenininho. Mas, aqui, é como a nossa rotina, então, vai ser a partir de hoje na minha. Eles vão receber o modelo, e aqui é muito interessante, nós criamos, o Fabrício criou um script que consegue calcular e carimbar a espessura de cada modelo de blocos, e assim eles conseguem avaliar a análise de recurso deles, porque a geologia vem, atualiza o modelo e fala assim, aumentou o recurso. O planejamento vem e fala, diminuiu a reserva. E como que justifica isso? Lá para eles, essa justificativa tem muito a ver com a espessura. Você perde em espessura, para eles não é mais considerado um realce. A espessura dos corpos dele tem uma média de 1,6, 1,3. É muito... Então, quando a gente tem esse script, a gente consegue fazer de uma forma muito rápida essa validação e ação. Então, nós temos, igual eu falei com vocês, depois dessa avaliação da espessura do modelo, nós temos a validação dele. E é importante aqui, nessa parte de reconciliação do modelo, nós temos uma rápida avaliação de tudo que foi alterado, então, do modelo passado para o modelo atual do médio prazo. Na topografia, nós identificamos a necessidade de alterar a metodologia de trabalho deles, porque na mina subterrânea é muito importante você identificar as áreas já escavadas. É importante porque eu não quero que o meu otimizador de realces crie realces sem considerar aquela área escavada, sem considerar um pilar entre elas. Eu não quero que aquela área que já foi escavada seja computada, por exemplo, na minha cubagem. Então, é importante para a correta depleção do meu modelo de blocos que eu tenha esses sólidos validados e corretos. Então, no MSO, nós verificamos a oportunidade de flexibilizar para contar com os fatores operacionais. E no Estúdio G, onde eu faço a minha cubagem, a minha avaliação econômica e a criação das minhas dependências, a gente identificou a oportunidade de automatizar processos com scripts e macros, igual eu falei com vocês. No EPS, a oportunidade de criar um padrão de nomenclatura, otimizar o tempo e ter uma maior assertividade dos nossos resultados, porque agora eu posso fazer simulações quando o chefe chega para mim e fala assim, e se a meta fosse tal? Eu aperto um botão e consigo fazer aquele sequenciamento, aquele nivelamento de acordo com aquela meta. E aí eu tenho meu plano de produção nessa sequência. Utilizando essas soluções integradas, o planejador ele gasta muito menos tempo no design do que ele gasta muito menos tempo no design e com isso ele tem tempo para fazer as suas análises, análise de cenários, suas simulações, porque é com isso que a gente tem que gastar tempo. Então, só alguns exemplos do que a gente fez lá. Aqui é uma foto do script para carimbo e análise da espessura. Vocês podem ver ali do outro lado. É um relatório criado pelo Fabrício, que mostra a variação de espessura de cada área por nível da mina. Então, agora o engenheiro de minas ele pode simplesmente ir lá e falar, nessa área aqui aumentou o recurso, só que diminuiu reserva, porque, como eu posso ver, essa área eu tenho uma significativa da minha espessura, eu não posso considerar realce ali. Isso também é interessante porque a pessoa pode ver onde que é a melhor região para ela atacar futuramente. E também ali uma fotinha da sintaxe da macro para a validação do modelo de... Aqui, como que ficou uma parte das atividades derivadas que a gente criou. Então, essas atividades derivadas são atividades em ciclo que nós criamos. Um exemplo aqui. Um exemplo aqui que vocês podem ver, lá as unidades de lavra foram otimizadas na MSO, e eles escolheram fazer essa otimização bem pequenininha. Então, eu tenho uma otimização mais detalhada. Mas para o sequenciamento, eles fazem o sequenciamento combinando essas unidades otimizadas. Então, o meu sequenciamento, quando eu pego
Isso daqui, considero isso aqui um realce, eu tenho uma atividade cíclica totalmente antes desse realce, que é uma atividade de escaneamento a partir do pessoal da topografia, a entrega do modelo pela geologia, do projeto pelo planejamento, a marcação topográfica, a perfuração de toda essa área e o cabeamento. Depois eu venho com um segundo ciclo de atividades, computando todos os recursos necessários para ela, então cabos, bombas, ventiladores, pessoal, equipamentos, e faço o meu carregamento, o meu desmonte, o meu saneamento. Para quem não conhece, o termo saneamento é o famoso bater choco, que é quando eu faço um abatimento controlado dos blocos para poder garantir lá na mina, né, subterrânea. E aí sim eu faço a minha limpeza. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o meu ciclo ficou desse jeito. Então, eu vou fazer todas as minhas atividades unitárias, né, necessárias para o abatimento desse realce. Aqui vocês podem ver, esse é o centro de palavra. E aí eu tenho um ciclo para abater esse realce, abato essa porção, limpo, faço outro ciclo, essa porção, limpo, e assim eu vou até terminar a minha operação. E do outro lado, vocês podem ver uma foto do gráfico gigante do EPS, com todas as atividades sequenciadas e ali as dependências entre elas. Essas setinhas mostram as dependências entre elas. E o gráfico gigante, eu acredito que todo mundo seja familiar, mas para quem não seja, eu tenho ali o meu calendário e essas barrinhas que estão em laranja mostram a duração dessas atividades. Provavelmente minha última foto. Aqui eu tenho após o nivelamento, porque eu consigo no EPS fazer um nivelamento das minhas atividades, bater as minhas metas da mina, de acordo com restrições, por exemplo, de recursos que eu tenho, né? Se eu tenho 5 equipamentos para realizar uma atividade, eu não posso realizar um número de atividades maior que demande 6 equipamentos, por exemplo. Então, eu consigo fazer esse nivelamento também no EPS. E aqui é um gráfico gigante para esses recursos. Vocês podem ver aqui a utilização desses recursos no tempo e aqui por atividade. Do outro lado, uma tabela dinâmica que foi criada no EPS, uma pivot table, e depois que eu tenho todas as minhas configurações no EPS, basta eu clicar e sair arrastando os dados que eu quero visualizar na minha tabela, e a minha tabela fica pronta e rapidinho. E isso também era uma das demandas da mina. Com isso, então, a nossa conclusão, né, é que nós conseguimos um detalhamento muito maior utilizando as ferramentas de forma eficiente. Muito obrigada, e se alguém tiver alguma dúvida,